Quase deu treta por causa de Fla-Flu. Pai de Gerson reclama do salário. Bora pro vídeo. Esse é favorito que tem o Arias. Não. Esse não é favorito que tem o Arias. O Arias Luiz foi Henrique muito jogou bem. o quê? aqui no gol. Luiz Henrique jogou o quê temporada passada? O quê? Jogou maravilhosamente bem. Ah. Ó, vocês estão minimizando o que joga o Arias, o John Não. Arias. Acho Não, que você nós tá estamos super falando Extraordinário estimando, jogador de futebol. Tá jogando agora de camisa 10. Porque ele tá no Real Sem o Madrid, hein? Ganso. Que ele tá? Mas não é assim, Bobo. Ah. O tricolor, o Fluminense é muito debochado, melhor, muito maior que o Real Madrid. Tem que falar com o torcedor que tá nos acompanhando, Rodrigo Bueno. Não é Real Madrid, Ajax, Real Madrid, Ajax, tá aí tudo bem. Mas ele tá fora do Brasil. Eu quero dizer o seguinte, no Brasil hoje, acertador de time, vem pelo lado do campo. Do Iapoque é o chute. Leva a marcação, vai pro Iapoque, vem pro Chuí, joga de 10, vem no meio e tal. Tudo bem, geografia, hein? John Arias. John Arias, joga muito. Quarta-feira, inclusive, colocou o jogo no bolso contra o Vasco. Então, É? o Fluminense é o Quero ver ele favorito. fazer contra o Flamengo do Então, o Felipe Fluminense Luiz. é favorito. Você não quer falar. O Fluminense é favorito. Esse não é bonito. Não, é Olha lá, vamos ver. É 50-50. Mas como 50-50? Não tem só o Arias, ele joga sozinho. Tem que ter gente com ele pra jogar. Escala Pra teu jogar time o hoje no Riquelme, Brasil. O Canóbio. Escala teu time hoje. Arias e mais 10. Vai, escala teu time Não, no hoje Brasil, no o Brasil. Arias é capitão do time. Arias e mais 10, né, seu time? Gente, Ele vocês tá estão louco pra minimizando dar- o que Não, joga o O Arias pode ser o diferencial, mas Pode. ele não crava. Ele fala que tá meio a meio. É. Nath e Zé, vocês acreditam em algum favorito pra esse jogo? Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo, um pouquinho mais. É pelo que que- tem pelo Pelo jogado. que tem né? jogado, É. pela qualidade do time. Mas penso que o faltou Fluminense pode fazer um bom jogo. É. Penso que o Fluminense tem qualidade para isso. E penso também que nós temos qualidade para vencer o Flamengo. Diria Mano Menezes. Mas eu acho que o Flamengo um pouquinho à Mas frente. acho que o Flamengo à frente um pouco. Até porque eu acho. Olha que maluquice pode ser dita se pensar. Esse pensamento pode beirar loucura, mas é Não é a legal. primeira vez. O Mano tem o F90. maior de tempo, né? De trabalho no Fluminense. O Mano tá há mais tempo Sim. que o Felipe, né? Sim. Assumindo a metade do ano Só passado. que o Felipe parece ter evoluído mais. O time, o Mano teve aquela O elenco oscilação. melhorou, o Felipe pegou- também, né? Ele Ele melhorou tá na o Fluminense, conta é verdade. Mas o Felipe se destaca num curto espaço de tempo, né? Se destaca por entender a característica do jogador e entender a necessidade de jogo do Flamengo. Isso ele foi encaixando desde a chegada dele, pelo que ele entende, que ele pensa de futebol. Ele muda porque o Flamengo vinha muito mal coletivamente, não conseguia jogar. E ele entra e dá um choque de realidade, trazendo o que de fato o torcedor esperava, mas principalmente o que os jogadores poderiam render. O Fluminense eu tô com o Prates só nessa parte. Tem um pouco menos de recurso em relação ao que o Felipe Luiz tem. O Mano tem um pouquinho menos de recurso. E tem que contar, o Prates está falando, o grande diferencial do Fluminense pode ser o Arias. É Joga o muito. Arias. Joga muito. Do lado do Flamengo a gente tem Gerson, Arrascaeta, joga Bruno muito Henrique, o Plata vem fazendo um bom jogo, Verdade. Luiz Araújo, aí você vai enumerando. Jogadores que podem. O Wesley tá fazendo uma temporada espetacular. Verdade. O início da temporada dele é muito bom, o final da temporada dele também foi muito boa. Então, assim, pensando em fazer a diferença, talvez o Flamengo esteja à frente. Tá vendo, Bubu? Você acredita que o Flamengo Negócio de tá à pai. frente? Tô esperando falar que alguém é pai de Você alguém nesse quer- Fla-Flu. Vamos ver. Você é historiador do futebol. Quem é pai de você- quem? Quero ver o que você vai falar. Isso que eu ia falar. E você é o Ele é talismã. talismã. Eu quero... A minha análise, você quer com clubismo ou sem clubismo? Sempre com. Com clubismo? Pode ser. Flamengo vai ganhar. E sem. E a gente fez uma análise aqui do jogo em Minas. Isso ajudou muito o Fluminense na tricolor. tabela tá Você não é numa o- situação... Você não é Embora o tenha... talismã da nação? Eu Ele falou sou. que o Flamengo vai ganhar. Ele abraçou o Flamengo, ele abraçou. Sem clubismo. Sem clubismo, Quem é Só a pai parte de quem? jornalística. tá Quem é pai de quem no Fla-Flu? você está se referindo Você à sabe. história da fundação dos clubes, da formação dos times de futebol ou ao número de vitórias? Porque no Fla-Flu, o Flamengo leva vantagem. Uma boa vantagem, inclusive, na história. Começou 40 minutos antes do nada. Começou? Porque o Flamengo, ele era um clube de regatas, ele não tinha um departamento de futebol. Correto. Então, alguns do Fluminense, os dissidentes, foram e criaram um departamento, então o futebol do Flamengo veio do Fluminense. Então, nesse sentido, o Fluminense é o pai do Flamengo. Toma Mas essa na história. história do Toma essa o história Flamengo aí. leva vantagem. Aliás, no Rio de Janeiro, o Flamengo leva vantagem sobre todo mundo, né? Sobre todos os outros. Historicamente. Historicamente, leva vantagem. Agora, Quer que chame a ambulância o pra você, torcedor não? tricolor diz, ganhar Fla-Flu é normal. Essa é uma frase... Olha lá. Não acabou ainda. Eu tô Você sempre se no Rio empolgou de antes da Janeiro, hora. né? Almocei com um grande amigo, jornalista, São Paulo brilhante. Imóvel começa com qual DDD? O Qual DDD? 21. 21. 21. Nunca falou isso. Vai lá, e aí? E então,
tem essa lenda pro tricolor que ganhar Fla-Flu é normal. Só que eu acho que neste fim de semana não é tão normal. O filipismo está reinando. O torcedor rubro-negro está embasbacado, lembrando de 2019 de Jorge Jesus, vendo o desfile, né, já que estamos chegando perto do carnaval. Verdade. Né? Do Flamengo, que está virando novamente o malvadão. O filipismo, e ele abraçou o Flamengo. Deu uma força pro tricolor se fosse boa flamenguista, agora, fica preocupado. Agora ajudou. Mas o Felipe Luiz, ele tem feito uma coisa que é interessante. Ele roda o elenco e deixou a Arrascaeta para ser esse maestro. A molecada, ele pifava os meninos no último jogo, é absurdo que ele... O que é isso aí, pifava? Deixa ele só o carteado, você sabe como é que é. Ele é o ponto de equilíbrio do time e o time vai jogando e o Felipe tá rodando o elenco. Isso é uma vantagem. Entendi o que ele falou. E tem também, você entendeu, você sabe Entendeu, que não. foi bom. Ele pifou, E trabalhou. o Danilo também, que vocês estão gostando do Danilo jogando? Assim... Fez um jogo, né? Acabou de jogar, acabou de chegar. Sim, mas jogo, pelo que ele mostrou até agora. Fez um Jogo? Não, sim, mas está aqui. Aquele ó. pessoal... Fez um jogo. Você gosta? titular, Como pô. está a Do São atuação do Paulo, Danilo? o pessoal Fez do um Tá São bom? Paulo Foi boa? quer falar daquela sua análise O lá. Pratos quer falar sobre o boa. Danilo. Vai, Pratos, Normal. fala aí. Não foi um jogo, não dá pra... 5-0 ao natural, como diria o outro. Como é que é? Mas ele deve acrescentar muito ao time. É. Viu? Deve acrescentar pela liderança, um jogador inteligente, não é um extraordinário super jogador, mas tem uma carreira, não veio para se arrastar no Brasil, não veio assim, vou jogar 6 meses, Também vou parar. Acho que veio ainda em uma boa condição. mandou recado? Mandou recado pra quê? 6 meses e parar? O Marguinho. que foi? Você tá mandando Não tem nada a recado? ver uma coisa com outra. tô Cremosinho falando. da Vila, cremosinho da Não, Vila. que o Ó, Tá bem soltinho, hein? tá mandando mensagem pra caramba aí. Danilo vai ajudar. Você tá um Zé Boa, Vinheta. excelente contratação. Você tá um Zé Vinheta. Quer que eu fale absurdo. o apelido dele? Pratos? Qual? Inimigo? Do quê? Da alegria, não gosta. Não é da alegria, não. Ela falou outra coisa outro dia. Você não Mas gosta ele dá de bons Neymar, cortes aqui você dá bons cortes. pras mídias, E só sobre- da Tá ESPN. no site já, eu vi. Ele já tá no site. E Que o... Arias é melhor que Neymar? Não, quase isso. Não, uma outra. Só pra finalizar, Fluminense e Flamengo. Hoje nós estamos falando da NFL, aqui com presenças ilustres. Grande, que o Dini é fantástico. Que o Dini Se vem quiser, com pode colocá-lo já pra conversar, porque ele vai falar de futebol também. Tem palpite? Coloca aí, pô. pra cima. Tem palpite pra Não tô. Tem que dar o intervalo vai pra falar gente. empate. Vai, fala aí teu palpite. Qual o seu palpite, Vai. então? Vai. Flu 2, Flamengo 1. Rodrigo Bueno. 3-1 pra nós. Pra nós quem? Flamengo. Nossa, isso dá um azar. Torcedor tricolor se animou Nossa agora, né? Vamos ver Senhora! agora, cara. Mandem vídeos, Mandem vídeos. Agora tá chegando a hora, 5511 amanhã. 969. Eu tô com medo de qualquer coisa que eu faça. Depois que ele já deu uma... Empate. 2-2. Zé, Eu ia falar isso pra cara aí. Mas o Flamengo, acho que 2-1. 2-1. O assunto Gerson. No último vídeo a gente trouxe a informação que não procedia a proposta do Zenit da Rússia para tentar a contratação do jogador do Flamengo. Em nenhum momento chegou ao Flamengo, inclusive pessoas do Flamengo negam e falam que não tem nenhuma negociação em andamento, que nenhum risco do Gerson sair do Flamengo nesse momento. E agora o pai do Gerson, que também é um dos empresários do atleta, veio publicamente reclamar do salário do jogador. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui, estabilidade. Antes de falar do assunto Gerson, gente, o Flamengo vai ter um desfalque importante aí para o Fla-Flu desse sábado. De La Cruz, ele não será relacionado. Confesso para vocês que eu estou gravando esse vídeo agora. Não sei se o Flamengo já divulgou ou se vai divulgar, mas foi uma informação que eu obtive na manhã dessa sexta-feira. Pelo que me falaram, é muito mais um controle de carga. Ou seja, estão fazendo esse ano o que não fizeram na temporada passada com o De La Cruz, o que é certo, né? Poupar o jogador em determinados jogos do Campeonato Carioca, tendo em vista que é um jogador que sofre fisicamente. Inclusive no futebol brasileiro, ele joga muito mais em número de partidas, no caso, do que ele jogava lá no futebol argentino. Ele vai ser muito mais exigido. Ainda tem as viagens longas, então acho que a comissão técnica acerta em preservar o De La Cruz em alguns jogos do Campeonato Carioca, até porque, embora seja um Fla-Flu, um clássico, mas não é um jogo que vai decidir a vida do Flamengo no Campeonato Carioca, muito pelo contrário. Então, De La Cruz desfalca o Flamengo, a ver como o Felipe Luiz vai montar esse time titular do Flamengo. Ele tem a possibilidade de recuar o Gerson, colocar o Arrascaeta no time titular, ou até mesmo o Luiz Araújo, que está pedindo passagem. Mas, por falar em Gerson, vamos falar desse assunto aqui agora. Recapitulando, contextualizando. Informações do Júlio Miguel Neto, a gente gosta sempre de dar o crédito, ele informou nos últimos dias que o Flamengo recebeu uma proposta de 28 milhões de euros do Zenit para o Gerson.
E aí ele também trouxe a informação que o Flamengo recusou e o Zenit subiu a proposta para 35 milhões de euros. Eu, no meu papel como jornalista, fui apurar, ouvir o lado do Flamengo e me garantiram que não tem nada, exatamente nada, nenhuma proposta chegou até eles, nenhuma negociação em andamento, muito pelo contrário, a diretoria do Flamengo acreditava que isso era muito mais. E a diretoria não acha que é uma invenção do jornalista, pelo contrário, é muito mais alguém tentando valorizar o jogador para, enfim, algum interesse próprio do que proposta, papel, não chegou nada. Nem os representantes, tem os representantes oficiais também, o Carlos Leite, que é do escritório do Carlos Leite, que todo mundo conhece esse empresário, muito conhecido aí no futebol mundial. O Carlos Leite também não entrou em contato com o Flamengo para falar absolutamente nada do Zenit. E aí, na noite de ontem, quinta-feira, o Marcão, que também é um dos representantes do Gerson, ele disse publicamente que está insatisfeito em relação ao salário do jogador, que o jogador ali da tropa de elite do Flamengo, daquele pilotão de frente, é o que menos recebe e que o salário do jogador está defasado. Ele falou muita coisa, porque obviamente não tem como eu ler agora, e foi no podcast dele, inclusive. Então ele acabou abrindo o jogo nessa insatisfação que ele está em relação ao salário do jogador. Bom, o Gerson ele tem contrato ainda por mais 2 anos, até dezembro de 2026. O que ele falou não está errado, verdade seja dita, de fato o salário do jogador está defasado, é um jogador que está se destacando, hoje é peça crucial, na minha opinião foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2024, seleção brasileira, de fato o salário dele está defasado, inclusive a antiga gestão já tinha a ideia de renovar para dar uma valorização salarial ao Gerson. Mas a estratégia do Marcão, e a gente já conhece como é o Marcão, a estratégia do Marcão, na minha opinião, totalmente errada, porque não dá para ele vir publicamente chegar e dizer que está insatisfeito em relação ao salário do jogador, que o jogador tem que receber aumento. É óbvio que nós, como jornalistas, vamos comentar esse assunto, não tem jeito. É o pai do jogador e um dos representantes do atleta que está reclamando publicamente do salário do jogador. Mas roupa suja se lava em casa. Ele deveria na minha visão, né, entrar em contato com a diretoria do Flamengo, chamar para uma conversa, para uma renovação de contrato, conversar com o Carlos Leite, que é o sócio dele aí no gerenciamento de carreira do Gerson, se reunir com o Flamengo, muito melhor do que vir publicamente e expor uma situação totalmente desnecessária. E outra, o Gerson não tem culpa nisso, tá? O torcedor, eu vi alguns torcedores em rede social reclamando, o Gerson já tá cavando. Então, gente, o Gerson não tá cavando nada. Isso é o pai do jogador, é o Marcão, o seu Marcão. E aí, isso é até a apuração de bastidor, assim. O José Boto ficou espantado, né, com a atitude do Marcão. Obviamente, enfim, ele como português, ele ficou espantado, como que alguém fala esse tipo de coisa e tal, e aí brifaram o José Boto nos bastidores do Flamengo, dizendo, esse aí é o Marcão, pai do Gerson, é esse personagem mesmo, não é a primeira vez que ele faz isso, não será a última vez que ele vai fazer isso. Inclusive o Marcão disse que o Gerson abriu mão de muito dinheiro para poder voltar ao Flamengo quando ele estava na França. Gente, olha só, ninguém obrigou o Gerson a fazer isso. Se fez, ótimo, beleza, e deu certo, eu tenho certeza que ele está muito mais feliz aqui no Flamengo, eu tenho certeza absoluta disso. Agora, não dá para o Marcão chegar e fazer isso publicamente, eu acho que ele deu mole, ele poderia ter chamado o Flamengo para uma conversa. E outra, o Flamengo não descarta renovar o contrato do Gerson para dar uma valorização salarial, só que isso precisa ser conversado, discutido, debatido internamente, e não dito em um podcast publicamente, várias situações ali que poderiam ter sido conversadas em uma reunião. Então acho que o Marcão errou nessa, deu mole, acabou expondo uma situação totalmente desnecessária, se tornou pauta, e agora a gente pode perceber que de fato não tem nenhuma proposta do Zenit para o Gerson, porque se tivesse proposta, ou até mesmo uma negociação, o Marcão não faria isso. E quando ele foi questionado sobre essa tal proposta, ele não confirmou a proposta. Ele falou, isso aí eu deixo para o Flamengo falar, enfim, ele não falou, tem uma proposta do Zenit pelo volante Gerson, pelo meia Gerson, não tem.